Será que os cristãos modernos entenderam errado o evangelho? Será que o evangelho é apenas sobre salvação pessoal? Ou será que o evangelho tem muito mais a nos oferecer? Que tipo de cultura os evangélicos têm criado? Uma cultura de salvação ou uma cultura de discipulado? Todas essas perguntas são trabalhadas no livro do Scot McKnight chamado O Evangelho do Rei Jesus. Então o objetivo do vídeo de hoje é trazer um pouco do conteúdo desse livro para vocês. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Daniel e por aqui você vai encontrar diversos conteúdos relacionados à Bíblia e teologia e, claro, várias indicações de livros. Para quem se interessar no conteúdo desse livro, o link está aqui na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a indicação. Antes de entrar no conteúdo em si do livro, eu queria explicar a estrutura geral do vídeo, que será dividido em dois blocos. Na primeira parte, o meu objetivo é tão somente apresentar a tese central desse livro para vocês e não emitir juízo de valor sobre os argumentos trazidos pelo Scot McKnight. Já na segunda parte, eu quero deixar duas rápidas impressões que eu tive a partir dessa leitura. Uma impressão positiva e uma impressão negativa. Bom, nós podemos dividir o argumento central desse livro em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos olhar cuidadosamente para algumas críticas que o Scot McKnight faz a forma como muitos evangélicos têm pensado e falado sobre o evangelho. E num segundo momento, nós vamos olhar para a perspectiva do evangelho, que segundo ele é a mais adequada e a mais fiel ao texto bíblico. O Scot inicia o livro contando uma história sobre uma experiência de evangelismo quando ele era um jovem estudante adolescente. Ele e um diácono da sua igreja foram até a casa de um homem que havia preenchido um cartão de visitantes na sua igreja. E o objetivo dessa visita tinha um foco totalmente evangelístico. Nesse contexto, o diácono convenceu o homem daquela casa a tomar uma decisão por Cristo. E naquele momento, o homem, meio que constrangido pela situação, professou que havia aceitado Jesus. No entanto, com o passar do tempo, o Scot percebeu que o homem não havia se convertido de fato, porque ele nunca mais deu as caras em nenhuma reunião da igreja. E a partir dessa experiência, ele passou a olhar com certa desconfiança para esse tipo de estratégia evangelística. E essa história sintetiza bem a crítica central que o Scot faz no livro ao movimento evangélico nos Estados Unidos. Segundo ele, a maior parte do evangelismo contemporâneo nos Estados Unidos está obcecado em fazer com que alguém tome uma decisão para ser salvo e alcançar a vida eterna. Ou seja, segundo ele, para a maioria dos cristãos americanos, o evangelho é sobre conseguir o perdão dos seus pecados para que assim eles possam ir para o céu quando morrer. E aí, dentro desse contexto, McKnight afirma que a palavra evangelho foi sequestrada por aquilo que acreditamos sobre salvação pessoal. Em outras palavras, ele argumenta que muitas vezes o evangelho é igualado à salvação como se essas duas palavras fossem sinônimos, fossem intercambiáveis. Nessa linha de raciocínio, o Scot diz que os evangélicos modernos parecem ter confundido a palavra evangelion, que é a palavra evangelho em grego, com a palavra soteria, que é a palavra salvação em grego. Nesse sentido, ele vai afirmar que os evangélicos não são realmente evangélicos no sentido apostólico da palavra. O mais adequado, segundo ele, seria que nós nos identificássemos como soterianos ou salvacionistas, porque quando nós, evangélicos, vemos a palavra evangelho, nosso instinto natural é pensar em salvação pessoal. E pelo fato dos evangélicos serem salvacionistas e não evangélicos de fato, o resultado disso, o produto disso, é o que ele chama de uma cultura de salvação. Essa cultura de salvação, segundo Scot, dá destaque e mensura o seu impacto na sociedade por meio da quantidade de pessoas que são salvas em uma conferência ou em um culto de domingo à noite ou pela manhã. Ou seja, a pessoa que hipoteticamente aceitou Jesus pode nunca mais aparecer em um culto, mas ela será contabilizada como tendo sido uma alma alcançada pelo evangelho naquele dia. Inclusive, o Scot cita alguns dados estatísticos do contexto norte-americano. De acordo com essas estatísticas, 75% dos americanos já fizeram algum tipo de decisão sobre aceitar a Cristo. No entanto, esses mesmos dados mostram que somente cerca de 25% desses que disseram crer em Cristo vão à igreja com frequência. E a pergunta
pergunta inevitável é: por qual motivo esse fenômeno acontece? A resposta do Scott é que essa cultura da salvação pessoal não exige um comprometimento sincero, tampouco qualquer preocupação de se promover uma cultura de discipulado. O que, segundo Scott, é bem irônico, porque uma das características mais marcantes dos evangelhos é a importância do discipulado na caminhada daqueles que estão próximos a Jesus. O evangelho da cultura da salvação consiste nas boas novas por meio das quais Deus nos oferece a salvação por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e ponto final. Isso é o evangelho dentro do contexto da cultura da salvação. E a partir desse raciocínio, ele começa a apresentar um pouco da sua visão a respeito do evangelho. Segundo ele, o evangelho de Jesus e dos apóstolos criaram uma cultura do evangelho e não simplesmente uma cultura de salvação. Isso é um ponto interessante porque, embora ele faça essa distinção entre cultura do evangelho e cultura da salvação, ele não nega a importância da salvação. No entanto, ele argumenta que a salvação deve ser vista a partir de uma estrutura mais ampla. E a pergunta de ouro aqui pra gente é: qual é essa estrutura mais abrangente, essa estrutura mais ampla? Em linhas gerais, a estrutura que ele propõe pode ser dividida em 4 categorias, que são a história de Israel, a história de Jesus, o plano da salvação e o método de persuasão. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aliás, o próprio Scott faz essa pergunta no livro. Em qual dessas categorias que eu citei que você acha que o evangelho se encaixa? E aqui, pessoal, tá o coração da perspectiva do McKnight sobre o evangelho. A história de Israel é a primeira categoria que o Scott trabalha. Segundo ele, a história de Israel é o fio condutor que nos leva a compreender a narrativa bíblica. No entanto, a história de Israel não é igual ao evangelho. O evangelho se encaixa nessa história, mas não é essa história. Apesar disso, o evangelho só faz sentido dentro dessa história. Sem a história de Israel, para o Scott, não há evangelho. Então, embora o evangelho não se iguale à história de Israel, se nós ignorarmos essa história, a história de Israel, o evangelho será distorcido. E para o Scott, foi exatamente isso que aconteceu dentro da tradição evangélica. Nós vamos falar disso mais para frente. Já a segunda categoria que ele trabalha é com a história de Jesus. Segundo ele, no centro da história de Jesus está a narrativa do seu nascimento, da sua vida e dos seus ensinamentos, dos seus milagres e ações, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua exaltação. A história de Jesus é vista no Novo Testamento como a conclusão da história de Israel, ou seja, Jesus é visto como o Messias, o descendente de Davi, o Filho de Deus, o Salvador e o Filho do homem. Nesse sentido, Scott conecta a história de Israel à história de Jesus. Para compartilhar o evangelho, é preciso contar a história de Israel, que por sua vez nos conduz à história de Jesus. Mas é que eu reitero que, apesar de existir essa relação tão próxima entre a história de Israel e a história de Jesus, a história de Israel não deve ser confundida com o evangelho. Já a terceira categoria trabalhada por ele é o plano da salvação, que, como falamos anteriormente, muitos entendem como sendo sinônimo do evangelho. Mas afinal, em que consiste esse plano da salvação? A ideia é bem simples. O plano da salvação pode ser resumido em problema e resolução. De um lado, existe o Deus Santo, poderoso e justo que criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Do outro lado, nós temos a humanidade, os seres humanos que resolveram pecar e, por conta disso, a nossa condição diante de Deus é de pecadores que precisam ser redimidos. Nesse sentido, Deus envia o seu Filho que nos perdoa e morre em nosso lugar, nos reconciliando com Deus. E a partir disso, à medida em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Cristo, nós somos salvos. Esse é o plano da salvação, mas para Scott isso não é o evangelho, da mesma forma que a história de Israel não é o evangelho. E a última categoria, que ele chama de método de persuasão, nada mais é do que a forma como apresentamos esse plano de salvação para persuadir as pessoas a aceitarem Cristo. E para ele, o plano de salvação e o método de persuasão receberam tanto peso que acabaram esmagando a história de Israel e a história de Jesus. Então ele vai argumentar que quando se enfatiza muito o plano da salvação e o método de persuasão em detrimento da história de Israel e da história de Jesus, o resultado disso é a produção de uma cultura de salvação e não de uma cultura evangélica. A partir da conceituação e definição dessas 4 categorias que constituem uma estrutura mais ampla, mais abrangente, o Scott afirma que o evangelho se encaixa na segunda categoria, que no caso é a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Scott afirma em alto e bom som que Jesus é o evangelho. Então a ideia dele em relação à conexão entre essas categorias é mais ou menos a seguinte: o evangelho
evangelho é a narrativa sobre Jesus que complementa a narrativa de Israel. Já o plano da salvação flui da narrativa de Israel e da narrativa de Jesus. Segundo ele, quando nós encaixamos o plano da salvação dentro dessa estrutura maior, o nosso entendimento da salvação se reveste de uma força ainda maior, porque ela passa a ser compreendida não apenas em um sentido pessoal, mas também em um sentido coletivo e histórico redentivo. Nesse sentido, para o Scott, a melhor estratégia evangelística do mundo é aquela que conta toda a história de Jesus e não apenas parte dessa história. Compartilhar o evangelho é compartilhar a história de Jesus, a história completa de Jesus. Como ele diz em determinado momento do livro, se você quiser ler o evangelho, ouvir o evangelho ou pregar o evangelho, leia, ouça e pregue os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Portanto, o que a gente percebe é que o Scott McKnight apresenta uma visão mais ampla e universal do evangelho que se estende muito além da salvação pessoal. Essa é a tese central, a tese geral do livro, pessoal. E a partir desse argumento central, o McKnight vai colocar em prática o que ele tem de melhor a oferecer, que é teologia bíblica. Ele vai mostrar como esse argumento central dele nada mais é do que uma estruturação da mensagem apostólica. Então ele vai passar por Paulo, Pedro, por Atos, pelos evangelhos e até mesmo pelas confissões cristãs mais antigas, com o objetivo de sustentar essa tese central que eu apresentei para vocês. Bom, agora eu vou trazer um pouco das minhas impressões pessoais a respeito desse livro. A impressão positiva é que, para mim, o Scott McKnight acerta em cheio quando ele propõe a ideia de que o evangelho deve ser entendido dentro de uma estrutura mais abrangente e que ele não deve ser reduzido ou confundido com o plano da salvação. Na minha concepção, essa percepção reducionista do evangelho compromete não somente a evangelização, que se torna algo meio mecanizado e forçado, mas ela também impacta diretamente no modus operandi da igreja no mundo. Quando o plano da salvação é apresentado como sendo o próprio evangelho, todo o peso da metanarrativa bíblica é esvaziado, dando lugar a uma percepção extremamente voltada para o eu e para a salvação pessoal. Mas a Bíblia deixa muito claro que a redenção que Deus está realizando no mundo vai muito além da nossa redenção pessoal, envolve a redenção de toda a criação. E Paulo nos diz que nós somos instrumentos de Deus para esse projeto de redenção. Em outras palavras, Deus nos redime pessoalmente para que trabalhemos na redenção de toda a criação. Então, de fato, eu acho que esse livro corrige várias percepções equivocadas que nós temos a respeito do evangelho. E a impressão negativa é que quando o Scott McKnight se refere à reforma protestante, ao movimento reformado em geral, na minha opinião, ele faz críticas que são demasiadamente exageradas. Basicamente, ele vai argumentar que a sua concepção a respeito do evangelho é o pensamento que sempre foi predominante na história do cristianismo, sendo adotado pelos principais credos da igreja antiga e pelos próprios apóstolos. Mas segundo ele, essa concepção do verdadeiro evangelho foi perdida ao longo da história, criando a cultura da salvação que a gente comentou anteriormente. E para ele, o momento histórico no qual esse pensamento autêntico a respeito do evangelho se perdeu foi na Reforma Protestante. E ao meu ver, essa visão é um pouco imprecisa e reducionista historicamente falando, porque essa ênfase no indivíduo é uma característica marcante da modernidade. E a reforma se desenvolveu no limiar do pensamento medieval e do pensamento moderno. Se por um lado, o espírito do seu tempo fez com que a reforma trouxesse uma ênfase sobre a salvação pessoal no que diz respeito ao evangelho, por outro lado, por meio dessa característica desse mesmo individualismo, a reforma desenvolveu a ideia do livre exame das Sagradas Escrituras. Se hoje o Scott McKnight pode escrever um livro falando sobre a Bíblia, trazendo as suas próprias interpretações a respeito do texto bíblico, tudo isso é graças à Reforma Protestante que colocou a Bíblia nas mãos das pessoas. Então o movimento da Reforma deve ser entendido historicamente, e a forma que ele se refere à Reforma meio que deu a entender que se a Reforma não tivesse existido, a concepção mais correta do evangelho teria permanecido, o que na minha perspectiva não faz sentido algum. Apesar de não ser um estudante do catolicismo histórico, pelo pouco que eu já estudei sobre, o movimento católico também foi fortemente influenciado pelo individualismo que tanto marcou a modernidade. Então, para usar as próprias palavras do Scott, da mesma forma que a tradição evangélica não tem contado a história completa de Jesus, ele também não contou toda a história a respeito da reforma. Ele diz assim em determinado momento do livro:
Entretanto, eu quero realmente indicar que as sementes da abordagem de 4 pontos contemporânea e na maioria evangélica não teria surgido se não fosse pela mudança que a reforma efetuou da narrativa para a soteriologia. Eu concordo parcialmente com essa frase, porque se não fosse a reforma, teria sido outro movimento religioso, porque eu insisto que o individualismo era uma característica intrínseca da modernidade que estava nascendo. Essa é minha única impressão negativa e que me incomodou um pouco por um único fator. Ele acusa corretamente os evangélicos de tratarem o evangelho de forma imprecisa, mas ao meu ver, quando ele se aventura a falar da reforma, eu também senti essa imprecisão no seu pensamento. Feita essa pequena ressalva, o Scott é um teólogo bíblico brilhante, um dos meus preferidos. Para mim, essa é uma leitura essencial, seja para concordar integralmente com ele, seja para discordar totalmente dele, ou como eu, para concordar quase totalmente. Ele traz muitas reflexões e indagações que nos tiram da nossa zona de conforto e nos levam a pensar a respeito do tipo de evangelho que nós cremos, mas acima de tudo, que tipo de evangelho temos vivido. Foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano até agora. Caso você tenha se interessado pelo livro, o link tá aqui na descrição do vídeo, e se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Ah, e se você tem assistido os vídeos por aqui, dá uma passada na aba comunidade aqui do canal, porque lá eu faço algumas enquetes com sugestões de vídeos para vocês votarem e isso me ajuda muito a programar os próximos vídeos do canal. Era isso que eu tinha para passar no vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e até a próxima!